Olá, bem-vindo ao Ela na Direção. Nós estamos aqui hoje numa nova estrutura, sem ser nos nossos estúdios, para falarmos sobre um tema muito interessante: preservação à vida. Eu, se fosse você, não deixaria de assistir esse programa até o fim. Quero agradecer a sua participação, a sua presença. Para você que é membro aqui do nosso canal, para você que é nosso seguidor, peço para que você curta e compartilhe essa entrevista, nos ajude a expandir esse conteúdo de hoje, muito rico, e também o nosso acervo aqui com a quantidade de programas que já temos em nossa plataforma pela Futuricast TV. Muito obrigado, estamos alcançando cada vez mais visualizações e engajamento, e isso para nós é uma honra e uma grande oportunidade. Quero agradecer aos nossos apoiadores, parceiros, nossos patrocinadores que têm aqui apoiado esse programa para que ele continue vivo e expandindo, chegando aí até você. Eu estou aqui hoje no CERV, Centro de Reestruturação para a Vida. Nós entrevistamos há algum tempinho atrás a Rose Santiago, que nos honrou com sua presença, para falar sobre pró-vida, sobre não abortar, sobre gravidez indesejada, gravidez inesperada, e como que a gente consegue superar. Para mim, eu que sou mulher, para você que é mulher que me assiste, ou você que é homem, que já foi pai, ou que está para ser pai, ou que nem pensa em ser pai, ou não pensa em ser mãe, vale a pena você ficar aqui conosco. Você vai ver algumas imagens aqui do CERV, para você conhecer o Centro de Reestruturação para a Vida, trabalha com mulheres que muitas vezes não querem ter aquele bebê, e como que elas conseguem recuperar um pouco a ideia e preservar esta vida, inclusive a mãe. Eu estou aqui com 3 meninas maravilhosas. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Estou aqui com a Bruna, a Larissa e a Tatiane. Eu memorizei o nome delas. Elas vieram aqui presencialmente no CERV para falar sobre o assunto da preservação à vida e como que elas se mantiveram bem, ou mais ou menos, durante essa gestação. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Que bom ter vocês aqui conosco. Gostaria que vocês primeiro se apresentassem e depois nós vamos falar um pouquinho com cada uma de vocês aqui e a gente vai fazer um bate-papo bem legal, tá bom? Quem é você? Eu sou a Bruna, tenho 32 anos e sou mãe solo do Pedro, da Heloísa e da Júlia. Muito bem-vinda, Bruna. Obrigada. Obrigada que você veio aqui. Obrigada. Quem é você, Larissa? Sou Larissa, vou fazer 27 anos. Sou mãe de uma menininha de 2 anos. Agora a Tati. Eu sou Tatiane, tenho 39 anos, sou mãe de 9 filhos e estou indo para o meu 2º neto. E fui mãe solo por um tempo, mas no momento estou casada. Que bom. No momento não, agora é para a vida. Muito bem. Então, já que o microfone está aqui com você, Tati, eu vou começar daqui para cá. Pode ser? Pode. Nós vamos passando o nosso microfone com essa nossa dinâmica. Quero falar antes só um pouquinho aqui sobre o CERV, para iniciarmos esse nosso bate-papo. O CERV é o Centro de Reestruturação para a Vida. A ONG é uma organização social que fica aqui em São Paulo. Dentro de sua atividade está o amparo à maternidade e os serviços sociais de apoio à saúde. E ele tem um destaque para atendimento: gravidez na adolescência, atendimento biopsicossocial e a oficina de emprego para renda. O site aqui da CERV é www.cerv.org.br e a rede social é @cerv. Então, vamos falar sobre essa questão de ser mãe. Hoje você já é mãe, Tati, de 9 filhos. E a situação que você passou na sua última gestação, acho que foi o motivo de você se achegar aqui ao CERV. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como foram os seus sentimentos, e a gente entender um pouquinho dessa sua história. Então, como eu falei, sou mãe de 9. Tive o Levi na minha 9ª gestação que eu conheci o CERV. Porque quando eu estava na minha 9ª gestação, eu não aceitei. Aí muitas pessoas às vezes me questionou, né? Nossa, mas você teve que ter 9 para você não aceitar? E muitas vezes as pessoas também me questionavam assim, mas você não se cuidou na gravidez do Levi? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava vindo atrás para operar e estava tomando remédio, e o médico virou para mim e falou assim, para mim, o remédio para você é como água, não adianta mais. E eu não consegui a operação. Na verdade, quando eu cheguei no posto brigando, que já era para eles terem me operado e tal, eles viraram para mim e falaram assim para mim, olha,
sua operação saiu, ia sair agora e você engravidou de novo. Isso eu já estava ouvindo há umas 3, 4 anos, assim, tipo, seguidos. E aí eu não aceitei o Levi de forma nenhuma, que eu não queria o Levi, não queria por conta... Tenho 39 anos, fui mãe desde meus 15 anos, sou mãe praticamente, fui tendo um filho atrás do outro assim. E chegou uma idade que eu falei, não, agora eu vou estudar, vou terminar meus estudos, vou fazer uma faculdade, porque meu sonho é ser assistente social. E vou fazer uma faculdade e tal. E quando eu descobri que eu estava grávida do Levi, eu falei, vai parar tudo de novo. Eu nunca tenho vida, minha vida é só para cuidar de filho, cuidar dos outros, de mim quem cuida. E aí a Hélida do Moinho me trouxe para o SEB para falar, não, tem pessoas que olham para você também. E você vai aceitar, vai com o tempo. E aqui no SEB eu tive uma conversa e eles tentaram, né? Não, ele vai te dar amor. Só que até o dia do nascimento dele eu não aceitei. Não aceitava de jeito nenhum. Eu lembro como se fosse hoje que eu ganhei umas roupinhas, porque foi uma das únicas coisas que ele teve de uma pastora. E nessas roupinhas tinha uma brusinha escrita assim, tesouro da mamãe. E eu peguei e entreguei para minha filha mais velha e falei assim para ela, essa blusa eu não quero, porque ele não vai ser meu tesouro. E ela falou assim para mim, mãe, pode ser boba, que eu falei, não, eu não aceito esse filho. E as minhas filhas, a Emily e a Evelyn, que são as mais velhas, falou assim, você criou 8. Você foi mãe solo por muitos, agora você tem marido. Você tem nós que já estamos grandes e tal, então nós conseguimos te ajudar. E elas me deram muito apoio, muito. Assim, elas me apoiaram assim de uma maneira que... E a minha filha foi mãe nova também, bem assim que a minha neta nasceu, eu descobri que eu estava grávida. Aí pronto. E eu tinha um preconceito enorme, falar assim, quem é vó, ter filho. Eu acho que veio tudo junto. Uhum. E eu falava assim, não, eu já tô velha, 35 anos, já tô velha. Para ser vó, para ser mãe, agora eu sou vó. E tipo assim, então veio tudo junto, então eu não aceitava. Não tenho foto grávida. Acho que eu tenho uma ou outra, assim, que alguém tirou, assim. Não aceitava. E fiz pré-natal, tipo assim, umas 3 vezes. E para mim aceitar ele foi realmente no dia que ele nasceu. Como foi essa experiência do nascimento e quando surgiu esse amor? Você contou há pouco para mim aqui nos bastidores o seu pedido, né, para Deus. Você fez um pedido para Deus. Porque, assim, a minha oração durante minha gravidez era, Deus, se o Senhor realmente é na minha vida, essa criança não vai vir com vida. Porque abortar eu não tinha coragem, nunca tive... Só que eu falo, se vier com vida, eu vou doar. Eu não quero, ele vai ficar para doação, não aceito. Tanto é que meu irmão chegou a conversar comigo na época, falou, se você não quiser mesmo, eu crio ele para você. E aí eu falava, não, então quem quiser pegar, pode pegar, porque eu não aceito, eu não quero. E aí no dia do meu parto, eu chamei meu vizinho, né? Eu não queria nem ir para o hospital. Foi uma briga para me levarem para o hospital. Eu falava, não, ele vai nascer aqui dentro de casa. Minha filha brigando, e o povo brigando. E aí o meu vizinho veio e me levou para o hospital. Só que o meu vizinho me levou direto para o Amparo Maternal. E nesse caminho do Amparo Maternal, que eu estava indo para o Amparo Maternal, eu comecei a pedir para Deus. Falei, Deus, se for para ele vir, que o Senhor coloque amor no meu coração por essa criança. Porque eu não posso simplesmente destratar uma criança futuramente. E assim, o meu filho fala para mim, mãe, se você deixar o Levi no hospital, eu já ia falar do nome de outro filho, se você deixar o Levi no hospital, a gente não vai te perdoar nunca. E aí aquilo na minha mente ficava martelando, mas como que eu vou explicar isso para os outros filhos? Eu tinha uma filha de 1 aninho e pouco, ela estava esperando o irmãozinho chegar em casa. Eu tinha um de 3 anos que também estava esperando o irmãozinho chegar em casa. Então tudo aquilo, e aquele turbilhão de sentimentos dentro de mim, né? Sim. Todo momento. E aí eu fui para o hospital falando com Deus. Assim, Deus, se for para ele vir, e quando ele nasceu, que eu fui para um Amparo Maternal, para o Hospital Amparo Maternal, todos meus outros filhos eu tive na Santa Casa, e justamente o Levi eu tive no Amparo Maternal. Eu falo que Deus, ele cuidou de todos os detalhes, porque Deus cuida. A gente não percebe, mas Deus cuida. E quando eu cheguei no Amparo Maternal, que o Levi nasceu, lá no Amparo Maternal, eles te colocam um top, não é igual aos outros hospitais que você coloca camisola nada, ou então fica tipo sem nada. Eles colocam um top em você, e quando o Levi nasceu, foi muito automático. O Levi nasceu, eles colocaram o Levi dentro de mim. Quando eles colocaram o Levi dentro do top, assim, eu ouvi o coração do Levi bater. Tipo, parece que o meu coração dele não tinha se conectado aos 9 meses, 8, que ele nasceu de 8 meses de gestação, mas se conectou naquele momento.
E ali eu já comecei a pedir perdão para ele. Primeiro pedi perdão para Deus, né? Que lindo. Lógico. E assim eu pedi perdão para ele e falei assim, filho, perdoa a mãe. Nós vai para casa. Que lindo. E assim, e daquele momento em diante, nossa, ele é o xodó de casa. Eu falo que ele é um neném de 4 anos. Meu neném de 4 anos é o xodó da minha casa. Ele é o meu filho mais amoroso. Todo mundo, às vezes, ele tá brincando assim, fala assim, vem cá, neném, perdoa a mamãe. Ele fala assim, mas você não brigou comigo? Mas o perdão que eu peço pra ele é o sentimento de culpa, né? Que até hoje eu peço muito perdão pra ele. Você tem esse sentimento de culpa, Tati? Hoje em dia eu tenho, porque durante a gestação eu não fiz pré-natal. E nenhuma das ultrassons fez todas as ultrassons, uma no começo e uma no final. Eu tava de uns 6 para 7 meses, foi quando eu descobri que era um menino. A médica falou para mim da ultrassom, me deu um encaminhamento para que eu fosse para o hospital, porque ele estava com o cordão enrolado, né, nos braços, e eu estava perdendo líquido. Então, ou ele poderia nascer a qualquer momento, ou ele poderia vir a óbito dentro de mim. Eu falei, não, isso é resposta das minhas orações com Deus. Eu falei para a médica que eu não fui. Você não quis procurar um médico? Eu não fui procurar médico, eu não fui. Eu fui para casa e todo momento na minha cabeça assim, é porque Deus sabe que eu não tenho mais capacidade, eu não tenho mais psicológico para criar mais um filho. E meus filhos estavam mais velhos, as 2 mais velhas nem tanto, né? Mas os outros estavam chegando na adolescência, gente. E foi uma fase assim da minha vida com meus filhos adolescentes que eu só sabia chorar. Porque a adolescência para mim foi a pior parte. Quando eu lembro que eu tenho mais 4 para chegar nessa fase, mas agora eu tô craque. E a adolescência para mim foi a pior fase. Assim, então, tipo assim, eu falava, não tenho mais condições psicológicas para cuidar de um filho. Eu não falava financeira, porque eu não tenho condições. Não quero. Eu não quero mais. E aí, eu não fui. Então, quando ele nasceu, o cordão realmente estava enrolado nos braços dele, né? A médica que desenrolou. E ele nasceu assim, que ela colocou aqui em mim. Foi assim, então, tipo assim, então eu acho assim que eu não deu assistência no não pré-natal. Não dei assistência no pré-natal, fui negligente em ela falar isso pra mim, que eu deveria ter procurado ajuda. E hoje em dia eu vejo assim, ele é muito amoroso, muito assim, ele fala muito de Deus, tem horas que eu até me assusto com ele assim. Ele fala assim, mãe, sabia que Jesus me perdoou porque eu briguei? Tipo assim, e eu fico olhando assim, meu Deus. De onde veio essa criança? De onde veio essa criança? E assim, uma coisa assim que... E ele é amoroso, ele me abraça, ele me beija, ele ama os irmãos, ele é carinhoso. Essa semana eu tava passando um problema com meu filho mais velho, ele falou assim pra mim, cadê meu irmão? Ele não me responde mais, eu tô com saudade. Ele é carinhoso com os irmãos, ele é carinhoso comigo, ele é carinhoso com o pai. E uma fala da minha prima, que eu lembro assim, quando eu tava grávida, ela falou assim, cuidado que você pede. Porque Deus, ele não é tipo de vingativo. Mas você já pensou seu filho nascer, você pegar amor e Deus levar? Aí isso fica em você. Entendeu? Aí eu falei assim, e aquilo não, aquilo da minha prima, tipo assim, ela foi um conselho que ela me deu, né? E isso às vezes assim, eu vejo assim, gente, eu falo, meu Deus, me perdoa, Jesus, por favor, porque se o Senhor me deu 9 filhos, é para me criar os 9 filhos, é para me ter condições dos 9 filhos. E às vezes as pessoas me perguntam, como que você cria 9 filhos? Hoje em dia, mas não 9, que só 5 moram comigo. E aí eu falo, só assim. E eu falo assim, eu não sei, a conta não bate. Mas a resposta é que eu vivo de milagres. Que bênção. Que lindo, Tati, sua história. E para você que nos assiste aqui, no Ela na Direção, estamos falando sobre a preservação da vida no CERV, no Centro de Reestruturação para a Vida. A Rose Santiago, que é nossa amiga, nossa parceira, é a diretora desse centro e deste cuidado para a reestruturação da vida e a preservação. Você está assistindo 3 mulheres fortes e maravilhosas contando sua história da preservação da vida e da esperança, que para você que nos assiste, você pode compartilhar esse vídeo para as mulheres se sentirem fortes, porque nós realmente somos muito fortes. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Tati. Você disse que tinha dificuldade de fazer a cirurgia, né? O que acontecia? Demorava muito? Não há liberação do SUS? Como funciona? Então, o SUS, né? Quando eu já saí uma vez a liberação da minha cirurgia, mas isso, tipo, há 17 anos atrás, que é a idade do Davi. Só que quando essa liberação, realmente, eu estava grávida do Isaías, né? O Isaías hoje tem 16 anos, então não teve como fazer. Então, teria que voltar depois lá, fazer todo o processo novamente, e isso eu fiz. Sim. Só que ali ficou, espera. Aí eu tive a Lara, aí eu tive o Miguel, e o meu Miguel, vai fazer 8 anos agora. Quando eu fiquei grávida do meu Miguel, eu fui atrás, eu fiz tudo.
E aí o médico, na hora que eu tive o Miguel, eu perguntei pro médico, falei, doutor, não tem como o senhor me operar? E ele falou assim pra mim, olha, você pro sistema você não dá trabalho, porque você é o 7º filho. Seus 7 filhos foram todos partos normais, só da Emily que não dá mais velhas. Mas seus 7 filhos por parto normal. Você sai do hospital com seus filhos não ficam, seus filhos são saudáveis. Então você, aí ele falou pra mim, ele falou assim, se vem uma mãe que tem 3 cesáreas e você que tem, vamos operar que tem. E ele falou assim, então você não dá trabalho. E aí ele falou, você se torna a última da fila. Ele falou pra mim assim, você é uma parideira. Ele falou dessa forma. E aí, nossa, eu fiquei brava com o médico na hora, tudo assim. Aí eu coloquei o DIU. Pra mim não, vou colocar o DIU. Só que o meu corpo expulsou o DIU, gente, 3 vezes. Eu não sei, Deus queria me dar 9 quilos mesmo. Meu corpo expulsou o DIU 3 vezes. Eu coloquei ele. E toda vez que eu ia no banheiro, saía. Assim, ó, natural. O médico olhou pra mim e falou assim, eu nunca vi isso. Eu já vi sair uma vez, mas 3 vezes eu nunca vi. E aí eu tive a Esther, depois da Esther veio o Levi. E assim, mas hoje em dia eu vejo que era os planos de Deus, entendeu? Era os planos de Deus. Não era pra me ter operado há 17 anos atrás, não era pra me ter operado há 8 anos atrás. Era os planos de Deus eu ser mãe de 9 filhos. E agora vovó de 2. O SUS não faz cirurgia para homem, para que o homem... Aí meu marido operou. Operou. Quando eu fiquei grávida do Levi, eu tive uma conversa com ele, falei, ou você opera ou você pode ir embora. Mas ele aceitava Aí e ele aceitou. Aí ele aceitou, ele já operou, aí meu marido operou. E agora tem a lei, né, que quem quiser operar, só que antigamente não tinha. Tinha que ter a parte de 3 filhos, a mãe, o marido, o cachorro, o papagaio tinha que assinar. Hoje em dia já não pode mais. Hoje em dia já tem a lei que se você não tiver filho nenhum, for maior de 21 anos, você quer operar, você pode operar. Certo. Mas antigamente não tinha essa lei, né? Entendi. Obrigada, Tati, pelo seu depoimento. Parabéns. Você é uma guerreira, né? Dá para olhar nos seus olhos e ver que você é uma mãe dedicada, cuidadosa. Eu tento. Parabéns, viu? Obrigada. Vamos conversar com a Larissa agora e entender um pouquinho. Você é a mais nova aqui, né? Você está com 27, né? Sim. Me conta um pouquinho, Larissa, a sua história. Você queria ser mãe? Não, de início não. Tá. A minha naturalidade não é de São Paulo. Eu sou de Belém e vim pra cá tentar a vida, né? Sim. Como a gente sempre Que imagina. cidade você é de Belém? Ananindeua. Eu fui muitas vezes para Marabá. Próximo a Belém. Que delícia. É muito bonito lá também. Muito. Graças a Deus. E hoje tá mais evoluído lá, né? E eu saí de lá, vim pra cá. Eu saí, primeiro eu coloquei na minha cabeça que eu precisaria me formar para me vir formada e ter a possibilidade de um empregatício na área que eu quero, né? Tá. Que era administração. Mas eu não consegui cursar nada nessa área quando eu cheguei em São Paulo. E como a gente chega, não pode ficar parado, e aí eu comecei a trabalhar. Dentro de 1 mês e meio, mais ou menos, eu comecei a trabalhar. Depois de... Você veio sozinha pra cá? Vim sozinha. Que coragem! Eu só me deparei, assim, que eu cheguei aqui, lá no Tietê, né, na rodoviária. Eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Como eu cheguei aqui, né? Porque, assim, de início, assim, eu não tava, assim, com essa expectativa nem nada. Mas só veio cair a ficha quando eu realmente cheguei aqui na rodoviária. Eu fiquei assim, nossa, são 3 dias de viagem de ônibus. E eu vim pelo programa do ID Jovem, então eu não paguei passagem e vim direto, né? E aí, quando eu cheguei, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida aqui? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Mas graças a Deus, assim, desde quando eu cheguei aqui, Deus me sustentou, me auxiliou em tudo. Não deixou eu passar fome, meio de lugar para mim morar, graças a Deus, sempre Deus envia alguém para nos ajudar, né? Então, eu tô quase 5 anos morando em São Paulo, quase 5 anos. E aí eu vim, comecei a trabalhar e depois de um tempo conheci meu esposo no mesmo trabalho. Tá. E aí ele saiu, depois eu saí e a gente tava o quê? Quase 2 anos, quase 1 ano juntos, 1 ano e meio mais ou menos. E aí eu soube da gravidez, não foi gravidez planejada. Foi bem inesperada mesmo. Ela foi inesperada e indesejada? Eu acho que os 2.
Tá. Um pouquinho dos dois, porque dentro de mim eu tinha isso comigo, né? Que eu não queria Ser ser mãe. mãe na minha vida e toda. Eu não queria ser mãe. Eu não tinha esse desejo. Todo mundo tem o desejo de ser mãe. Eu disse que eu não queria ser mãe, porque eu não tinha desejo nenhum. E quando eu soube que eu estava grávida, no mesmo um dia antes do meu aniversário, e eu fiquei assim meio que tonta, zonza, porque eu não sabia o que fazer. Fez o teste Fiz o teste 2 vezes. para acreditar. Pra acreditar. Aí eu fiquei triste e, assim, um turbilhão na cabeça, né, naquela hora, porque eu não sabia o que fazer. Eu falei que, como é que eu não consigo nem cuidar direito de mim, como é que eu vou cuidar de uma criança? E passou muita coisa assim na minha cabeça, né? Até na questão de aborto também. Só que eu falei pra Deus, eu disse, Deus, eu não vou ter coragem de fazer isso. Não vou ter coragem. Eu preciso da tua ajuda. Uhum. E dentro desse período, eu não queria, porque eu tive um trauma na minha infância. Na sua infância lá com a sua família. Isso. Uhum. Porque meu pai expulsou a minha irmã quando ela tinha 18 anos. Expulsou ela de casa porque soube que ela estava grávida. E criou para você, então, aquele momento de que a gravidez ela seria uma problemática. Seria né? Ela é uma problemático problemática. Uhum. Exatamente. E através disso eu falei que, mas eu não, tipo, eu poderia sim sonhar com uma criança no futuro. Mas depois disso eu falei que eu não ia querer filho na minha vida. Uhum. Porque o filho trouxe um problema para sua irmã ao invés de uma solução. Né? Exato. Vendo por esse ponto de vista. Né? E aí eu falei, não, eu não quero filho na minha vida. Eu vou seguir minha carreira, vou seguir minha vida, mas não vou querer filho. E acabou que, assim, o filho foi o divisor de águas na minha vida, né? Porque além de te fazer ficar fraca naquele momento, por um período curto, mas quando você passa a gestação, o nascimento, depois de tudo isso, você sente algo diferente, né? Você se molda como mulher, se molda, você vai saber o que é realmente ser mãe. E ser mãe vai te fortalecer, né? Quando passar o tempo. E foi isso que aconteceu, né? Que lindo. E você hoje está com seu esposo? Tô. A gente estamos juntos. Ela fez 2 anos agora no mês de abril. Que linda. E graças a Deus nasceu bem, saudável. E é isso. Graças a Deus, assim, ele me moldou durante a minha gestação com a Maia. Que lindo. E o que é a Maia para você hoje? É tudo. Tudo. Abaixo de Deus, né? Abaixo de Deus, ela me transforma todo dia e me ensina a como ser mãe. Que lindo, parabéns pela sua história, por essa emoção maravilhosa que a gente junto aqui, né? A gente se controla, mas é uma emoção de mulher, de mãe, e é um momento de superação para você, porque você se fortaleceu sem rede de apoio aqui, né? Em São minha Paulo. família não é daqui, né? De Belém. E a gente mora junto com a família dele. Tá. Então, acho que assim, a única pessoa que foi uma rede de apoio para mim foi a mãe dele. A avó. Ela me ajudou muito. Que eu bom. tive cesárea e como a gente mora no 3º andar, eu não conseguia descer. Sim. Então, dentro da quarentena, ela me ajudou bastante. Sim, que lindo. Graças a Deus. Olha, cabe aqui para nós fazermos essa reflexão, né? O quanto a mulher precisa do cuidado e da assistência durante o momento de descobrir que está grávida, ainda que ela esteja com o namorado, com o noivo, depois que ela descobre a gestação, no período, e o depois. Porque nós que passamos por uma cesárea sabemos o que é isso, né? A Tati não, porque a Tati sempre teve parto normal. É isso? Tive uma só cesárea. Uma só. Então, de 9 filhos, você teve uma só. 24 anos atrás. Então, foi tudo normal. Então, olha só, nós que passamos pela cesárea, a gente precisa daquela assistência, porque está com ponto interno, está com ponto ainda externo. Hoje a medicina mudou bastante, mas que linda a sua história.
Parabéns, obrigada por você ter aceitado vir aqui dividir essa história conosco. Bruna, sabe que eu já te encomendei um bolo, né? Eu já vou até fazer um alerta aqui para você. Se você quer um bolo maravilhoso de uma moça que se dedica dentro de sua residência para ter a chance de cuidar da sua casa, da sua família, porque mulher tem isso. Em primeiro lugar, somos mulheres, somos filhas, somos mães, mas nós temos a nossa casa. Como que a gente faz para sustentar tudo isso? Então a gente precisa também colaborar. E ela decidiu ser boleira, fazer bolos, fazer doces. E eu, que não sou boba, já encomendei um bolo, que é o carro-chefe dela, o bolo de limão para amanhã, certo? Certo. Vai chegar na minha casa o bolo de limão? Certinho. Então vou pedir pro Uber buscar, vai vir bonitinho. Bruna, me diga quem é você, como que você chegou na história, o que você pode dividir conosco dessa sua última gestação? Eu cheguei no SERV na minha última gestação. Na verdade, eu tive 4 gestações e 3 filhos, que eu tive um aborto espontâneo antes da minha segunda filha. Minha terceira gestação, que é a Júlia, aliás, minha quarta gestação, que é a Júlia, minha última filha, foi um choque para mim, porque eu já tinha vindo de uma separação bem conturbada, um quadro de violência doméstica, e nunca passou pela minha cabeça ter outro filho. Nunca, hipótese alguma. Falava, não tem como, já tô com um casal, que era a perfeição para todo mundo, né? Já tem menina, agora uma menina, tá? Fechou a fábrica, Dois era o que eu estão mais bom, ouvia. né? E eu acho isso também muito invasivo, porque ninguém sabe o que tá no coração da pessoa, né? É verdade. E mesmo assim, eu ouvia muito. E eu estava num processo de transplante de rins, que eu ia transplantar, doar o meu rim para um primo meu, que na época precisava. E aí eu fui sexta-feira, validou, a gente teve a aprovação da cirurgia, no domingo eu descobri que estava grávida. E foi um choque, porque eu tenho os cistos nos 2 ovários, eu estava fazendo o tratamento, então assim, não tinha, na minha cabeça, né, não tinha como. E aí eu fui cozinhar feijão, isso ficou muito marcado pra mim, e o cheiro me fez passar mal. E a hora que eu senti aquele mal-estar, eu falei, não, eu só sinto isso quando eu tô grávida. E aí eu liguei na farmácia, comprei o teste, fiz e deu positivo. Aquilo foi um baque, foi um choque, porque eu falei, não, tá errado isso daí, eu não tenho condição de ter outro filho, imagina. E aí fui na consulta, né, engoli ali meu orgulho, fui na consulta, realmente eu estava grávida e a médica falou pra mim que o meu corpo tinha rejeitado a medicação dos cistos, né, e que era pra eu ficar tranquila que até a 13ª semana eu podia perder. E eu falei, tá bom. E eu voltei pra minha casa nessa esperança. Não queria falar com Deus ainda, porque eu já estava muito revoltada para isso. Sim. E eu só falava assim, não tem como ter outro filho. Não, não, não. Mais ou menos o pensamento que a Tati eu tinha, né? Eu falava, Deus não me ama, não. Se me der outro filho, imagina, Deus não me ama. Eu não tenho condições de ter outro filho. E aí, passaram-se as 13 semanas, minha filha continuava lá firme e forte. E eu me lembro que no meu primeiro ultrassom dela, o médico que me atendeu, eu tinha acabado de sair da delegacia, eu estava com a cabeça a mil, assim, bem atribulada. E quando o médico foi fazer a ultrassom dela, era um senhorzinho. Ele colocou assim, ele falou assim, como Deus é perfeito, né? Primeiro ele prepara a terra e depois ele coloca a sementinha. Ele falou, seu neném tá dormindo e com a barriguinha cheia. Eu tinha passado muito mal, eu cheguei lá com mal-estar, mas ele foi fazendo ultrassom com uma mansidão. E a Júlia, né, que até então não sabia que era a Júlia, estava dormindo no ultrassom. E eu saí de lá e falava, que mansidão. Eu não pensava em aborto, nunca pensei em aborto, mas eu falava que, como eu não tinha condições, eu ia entregar para adoção. Todos os dias eu colocava isso na minha cabeça e falava, vou entregar para adoção. A minha família, quando tomou conhecimento disso, foi um choque. Eles falaram, não, como assim você vai? Eu falei, gente, eu não tenho condições. O que eu recebo não dá, já tenho 2, não dá. Não estava nos meus planos, né? E aquilo foi passando. A assistente social do centro de referência da mulher que eu passava, que me indicou o SERV. E aí eu falei, não vou em lugar nenhum. Eu vou deixar esse neném aqui, vou fazer o que tem que fazer, mas eu vou entregar para adoção, porque eu não tenho condições de ter outro filho. Eu também enxergava minha filha como um problema. E aí, meses se passaram, quase 3 meses se passaram. Eu abri um dia o site do SERV e li embaixo um depoimento. Era uma frase, né? Um depoimento de uma mulher que ela falava que foi na 3ª gestação que ela chegou no SERV. E uma história muito parecida com a minha. Eu falei, vamos analisar então. Só que eu tava num momento muito machucada. E eu vim pro SERV
que nem eu falo, né? Quando a gente está machucado, nossa melhor defesa é o ataque. Sim. Então eu estava pronta para atacar. E aí eu falei, a primeira frase que falarem, alguma coisa que falarem para mim, eu também vou agir do mesmo jeito. E a assistente social, quando ela sentou na minha frente, ela falou assim, por que você tá aqui? E aí eu falei, porque eu quero amar o neném que tá dentro de mim, que eu não amo. E aí ela falou assim, você já ama o neném que tá dentro de você. A partir do momento que você escolheu deixar esse neném aí dentro, você já ama. E aquela frase, o que ela me falou entrou assim no meu coração e foi um choque porque eu nunca tinha enxergado dessa forma. Eu já estava acho que com quase 4 meses da Júlia. E aí eu fui seguindo a gestação com acompanhamento, né, com as terapias. E aí eu aceitava, então, o bebê, mas eu não aceitava as mudanças do meu corpo. Então, minha barriga crescia, aquilo começava a me incomodar, eu já começava a querer esconder, eu não queria deixar minha barriga crescer, como se eu tivesse controle disso, né? E aí, depois que passaram as 13 semanas, eu lembro que eu entrei na casa que eu morava no banheiro, sentei e falei assim, Deus, é o seguinte, o neném não morreu e tá aqui ainda. Então, se é para esse neném nascer, até a 30ª semana eu quero ter tudo, porque eu não tenho condições. E se o neném tá aqui, então... E falei, amém. E saí do banheiro. Foi uma das orações mais sinceras que eu fiz na minha vida. Foi curta, muita revolta ali. E quando eu estava com 30 semanas e 5 dias, eu recebi uma doação de uma moça que trabalhou comigo. E um dia ela me ligou do nada, assim. A gente nem tinha tanto contato. A gente trabalhava na mesma empresa, mas em setores diferentes. E ela falou que estava orando e que tinha pedido direção para Deus, porque ela tinha uma neném pequena. Ela falou assim, eu senti no meu coração de dar umas roupinhas para você. Eu falei, tá bom, amém, amém. Né? E quando ela chegou na minha casa, que foi, né, com essas 30 semanas, era um enxoval completo. Até o furô tinha, coisa que nem os meus outros 2 filhos tiveram. E aí depois, quando ela foi embora, tal, que eu sentei, eu falei, gente, eu tô com 30 semanas. E aí eu lembrei da oração que eu fiz lá atrás. E aí eu falei, Deus, então me ensina a amar. E aí eu não consegui dar o nome para minha filha, foram uns irmãozinhos que deram. E eles começaram a criar aquela expectativa, vai nascer, como será que vai ser? Será que vai parecer com você? Será que vai parecer comigo? Mãe, onde que ela vai dormir? Onde que vai ficar? E aí eu falo, não sei, eu sei que vai chegar. E no dia que foi para a Júlia nascer, eu fui para a maternidade sozinha. E eu não tive nenhum acompanhante ali, né? Num determinado momento lá dentro, era a época da pandemia também. A doula aqui do Serve, que me acompanhou durante toda a gestação, ela passou o dia inteiro conversando comigo. E ela falava, Bruna, agora é a hora de você, né, conversar com ela, para vocês virem, para a hora que ela vir, vocês estiverem tranquilos e tal, né, tá bom. E aí eu passei aquele dia assim, e na hora que a gente estava lá na maternidade, eu recebi uma notificação, né, e quando eu vi era um grupo daqui do Serve, com o pessoal aqui do Serve, falando, Bruna, a gente está em oração por você, que a Julinha venha com muita saúde. A Selma, né, a psicóloga, me ligou e ela me ligava a todo momento. Ela falava, e aí, como que tá? Já internou? Vamos conversar? E aí eu falava assim, eu tô com contração, espera aí. Ela falava, espero. E aquela paciência dela, aquela conversa, até que eu subi pro pré-parto. E eu entrei no banho para ajudar na dilatação e eu comecei a cantar Grato a Ti. E eu falando, mais grato a Ti, porque era o que eu sentia. Mesmo com toda a dificuldade, com medo, né, com todas as preocupações, eu estava muito grata a Deus. Porque eu sabia que até ali a minha filha estava bem. E eu falei, Deus, se ela nascer com saúde perfeita, era parto normal, era o meu 3º parto normal, eu nunca mais vou dizer que eu não tenho condições ou capacidade de fazer alguma coisa. Porque eu sei que se ela chegar assim, né, só a gente aqui, é porque o Senhor me capacita e me dá força para isso. E a minha filha nasceu, a médica foi, olhou, ela falou, daqui uma hora ela nasce, mãe. Eu falei, misericórdia, daqui uma hora, esse monte de dor, Jesus Cristo. A médica saiu com 15 minutos, a Júlia nasceu. E aí eu só dei um grito, falei, tá nascendo. Quando a enfermeira chegou, ela falou, mãe, a gente não vai pôr a mão, que ela já tá vindo, vocês estão indo sozinhas. E aí nasceu, bonitinho, direitinho, perfeitinha. E a hora que, foi também muito parecido com a Tati, a hora que colocaram ela aqui, que eu peguei a minha filha no colo, que eu senti ela nos meus braços pela primeira vez.
a culpa veio muito forte. Porque eu falei, como que eu ia conseguir entregar minha filha? Não estou julgando quem faz isso, mas é porque dentro de mim eu queria construir um amor para que eu amasse tanto quanto eu amava os irmãos dela. E ali eu tive certeza da frase que a Regina me falou lá atrás, que eu já amava a minha filha, eu só não sabia. Que lindo. E eu tive certeza disso naquele momento. E hoje está aí, quase 4 anos de idade, nosso neném, né? Que eu falo lá em casa que é a neném mocinha da casa. E todos os dias eu olho para ela e eu sou muito grata a Deus. Porque mesmo com todas as dificuldades, Deus ainda me deu saúde para ser mãe de 3, que era o meu maior medo. Que lindo, olha só, que linda, né? Eu peço desculpas também, porque eu me emociono, né? Diante de 3 mulheres gigantes que souberam sabem cuidar dos seus filhos e souberam enfrentar essa dificuldade. Perceba você que nos assiste que as mulheres, elas passam por alguns desafios na vida. O primeiro pensamento que nos vem é: como eu vou fazer para cuidar desta criança? Porque um filho é para sempre. Por isso que um apoio da sociedade, um apoio das empresas é muito necessário. Nós precisamos que a sociedade e as empresas enxerguem isso. Não que vocês não enxerguem, não que vocês não enxergam isso, mas nós precisamos dessa segurança, porque a nossa cabeça vira um turbilhão de tormenta, pensando como que eu vou fazer, como que eu trabalho, onde que eu deixo, a creche vai aceitar, e se ficar doente, eu não tenho rede de apoio, e como que eu vou comprar roupa, como que eu vou colocar na escola. Tudo isso é muito desafiador para nós. Então, serve esse alerta. Nós temos 3 modelos na hora da gestação, 4 modelos. A que você aceita, as inesperadas, as indesejadas e, de fato, a busca pelo aborto. Nós aqui somos a favor da reestruturação da vida, da preservação da vida. Ainda que nós passemos dificuldades, né? Eu digo nós porque eu também fui mãe há 3 anos e meio de uma menina que veio de um modelo, eu tinha promessa de Deus para isso, mas ela veio num momento completamente inesperado. Fui mãe aos 45 anos, né? A primeira coisa que você fala é falar, não, estou velho demais para isso, ainda que você deseje. Mas nós sabemos que a preservação da vida, e a gente pode passar o que for, né, meninas? A gente pode passar luta, a gente pode acordar de madrugada, a gente pode passar necessidade, mas nós estamos ali com os nossos filhos, né? Eu gostaria de pedir para vocês colocarem a mão aqui nessa caixa, cada uma de vocês, e tirar um papelzinho e me falar qual a história que vem na cabeça de vocês com essa palavra. Vou começar, o microfone está com quem? Aqui. Então vamos começar com você, Bruna. Pega um papelzinho aqui. Eu já vou deixar o papelzinho para a Larissa, porque assim ela já vai pensando. Já pode abrir? Pode abrir. E já também deixo com a Tati. Já vão pensando o que vem na cabeça quando você lê esta palavra. Bruna, que o microfone está com você. Um sonho. Dar conforto para os meus filhos e vê-los todos formados e encaminhados na vida. Que bom, que bênção. E vai conseguir. Para você que nos assiste aqui no Ela na Direção, eu vou pedir para a Bruna deixar depois o contato dela. Vamos ajudar nesse sonho, para trazer conforto para as crianças. É importante que ela venda bolos, que ela venda os doces que ela faz. Dê uma chance. Então, com este programa, é importante que você nos ajude nisso. Então, que esse sonho se realize. Conte conosco. Larissa, o que você vê? É um arrependimento de ter, no início, assim, bem no início, acho que dentro dos 3 meses, mais ou menos, que eu pensei nessa questão do aborto e de não aceitação, né? Porque eu não queria aceitar. Então, esse foi um arrependimento para mim. Porque hoje eu tenho uma filha que me dá muita alegria, né? Que bom, que bom. Então fica como um depoimento, né? Sim. E você, Tati, que palavra saiu para você? Eu vi que você sorriu quando você pegou. Um arrependimento também. Um arrependimento é não ter aceitado o Levi, né? Que eu falo do Levi assim para mim, Levi é minha alegria, né? Eu falo que o Levi ele me salvou. Não que os outros não tenham salvado. Às vezes eu falo assim, as pessoas acham que, né? Não que os outros não tenham salvado. Então, o arrependimento é de eu não ter
aceitada, assim, sabe? De não ter curtido a gravidez, de não ter curtido cada momento, sabe? Eu me arrependo muito. Hoje, lógico, eu tenho me perdoado, peço muito perdão para Deus, para Ele, mas assim, eu vi a alegria dele, assim, como ele é alegre, como ele é um menino amoroso, como ele, então isso é, como é um menino que ele tem temor a Deus, por mais que ele é pequenininho assim. Então, o meu arrependimento é não ter, assim, de eu ter pensado, né, em não ficar com ele. Hoje em dia eu penso, como que seria minha vida assim? Deus, eu falo que Deus, ele sabia que eu precisava do Levi na minha vida. Que bom. Deus, ele entendia que eu precisava dele na minha vida. Que lindo! É muito lindo ouvir e olha, vai para você aqui a oportunidade de pensar, de compartilhar, de curtir essa nossa entrevista aqui no Ela na Direção, pela Futuricast TV. Curta, compartilhe, comente, nos diga o que você está achando aqui dessa entrevista, desse bate-papo com 3 mulheres. E veja só o sentimento como ele se torna oposto com o tempo. Como no começo, o medo, a ansiedade, a insegurança, os nossos sentimentos são tão fortes que faz com que a gente não deseje aquilo. Mas depois, quando a gente tem aquela criança no colo, o amor só surge naquele momento quando a gente se permite, não é? Vale a pena ser mãe. Vale a pena ser mãe. Se nós tivermos a graça disso, vale a pena ser mãe. Existem muitas mulheres no Brasil e no mundo desejando ser mães e não conseguem, por diversas características fisiológicas, diversas questões e outras que se tornam mães e no começo são indesejados, os bebês são inesperados, mas nós somos pró-vida, nós somos preservação da vida, então vale a pena, não é? Eu ouvi a Rose Santiago dizer algo muito interessante. Quando acontecem os casos mais intensos de violência e até mesmo estupro, a violência em si contra a mulher, as mulheres que são violentadas não desejam aquele bebê pelo ato, mas elas acabam preservando a vida e muitas doando pela relação que não tiveram com o pai ou com aquela situação. Mas há de existir a preservação da vida. Dá uma chance daquela criança viver, não é? E quando ela vem para nós sabemos o amor que nós criamos por ela. Tati, se você tivesse que tirar algo do mundo e colocar algo no mundo, o que você tiraria do mundo e o que você poria no mundo? Eu vou perguntar para vocês também, então vão pensando. Se a gente tivesse que tirar algo do mundo, a maldade, a tristeza, e você traria o que para o mundo? Então, você já chegou a pensar em tirar algo do mundo que fez mal para você, para os seus filhos? Eu tiraria a maldade do coração das pessoas, né? E traria mais amor ao mundo, né? Porque eu acho que isso é uma coisa assim que... A maldade, sei lá, a falta de senso das pessoas. Do amor mesmo. Do amor, porque a pessoa que não... É falta de amor, porque a Bruna falou, às vezes as pessoas se tornam invasivas e falam assim, nossa, você tem um casal? Pronto, parou aí. E você não sabe se a pessoa quer parar ali. Sim. Entendeu? Tipo, eu falo por mim. Porque quando fala assim, eu tenho 9 filhos, tem pessoas que me elogiam, mas tem pessoas que acabam com a minha raça, né? Meu Deus do céu. E assim as pessoas não sabem, né? Sim. Eu optei por amor, né? É dar amor, sim, sabe? E você criou os seus 9 filhos, né? Eu criei meus 9. As pessoas me perguntam muitas das vezes, esses 9 moram com você? Você criou os 9? Quando eu falo que sim, as pessoas ficam até, como? Não sei. Também não sei, Deus que... Então, tiraria a maldade do coração das pessoas, plantaria mais amor. Porque o amor vence tudo, né? Vence tudo. E é interessante que nas gerações passadas, as mulheres tinham 14 filhos, 16 filhos, não é? Isso foi mudando com a história e hoje nós, mulheres, desejamos ter um filho, 2 no máximo, né? Pela própria sociedade, o consumismo exacerbado, o cuidado com o capital, doar coisas interessantes para o filho, né? Conceder estudo, saúde, e a gente acaba se culpando quando você tem um número diferente do predestinado pela sociedade. Então eu acho que a escolha, muitas vezes não é nossa escolha, mas cuidar dos seus filhos, isso já é um sinal de amor muito grande. Vem o sentimento de culpa também quando você tem 9 filhos, né? Que hoje em dia quase não se tem.
Mas porque, tipo assim, como que eu vou conseguir, né? Como que eu vou dar uma educação? Como que eu vou dar uma comida? Como que eu vou... Mas, gente, eu falo por mim, por experiência, assim, com amor e com Deus, as Nunca coisas... faltou. Nunca faltou e as coisas fluem que você não entende como flui, mas flui. Que bom. Você não entende como tá acontecendo. E eu falo assim, Deus, ele cuida de detalhes que você não... Que você olha assim e fala, como que isso aconteceu? Você não entende, mas flui. Que lindo. Parabéns, Tati. Obrigada. Você, Larissa, vamos mudar o microfone. O que que você tiraria do mundo? O que você colocaria no mundo? Olha, algo difícil. Difícil, né? Porque, assim, o mundo em si, por si só, ele já é mau. É. Ele já é mau. Mas, creio que relacionado a essa questão mesmo da perversidade, da maldade que existe, acaba sendo implantado não só no mundo, mas no coração das pessoas. Sim. E faz com que as pessoas se fechem o coração para tudo. Uhum. E acaba que as pessoas não têm mais a empatia, o amor ao próximo. Isso acaba gerando muitos conflitos, né? Então, acho que eu vou falar a mesma coisa da Tati. Que lindo. Porque realmente é o que a gente pensa, assim. Muitas pessoas hoje em dia não optam. Uhum. Não digo que é questão que todo mundo deveria, mas eu creio que, assim, como eu vou dizer, precisa sim, eu acho que todo mundo precisa de Deus. Sim. E muitas pessoas, elas, assim, acabam deixando isso de lado, né? Acabam colocando outros princípios em cima de tudo isso. Sim. Então, eu creio que o amor, ele vem para somar nas nossas vidas junto com Deus. Sim. Que ele faz construir famílias, faz construir tudo, né? Através do amor. Então, Obrigada. eu acho que essa questão mesmo de maldade, tiraria a maldade e colocaria o amor. Uhum. Obrigada, Larissa. E você, Bruna? O que você tiraria e você traria para o mundo? Nós estamos aqui no Ela na Direção já, encerrando a nossa entrevista sobre preservação à vida. Curta, compartilhe, comente. Vamos ouvir o último depoimento aqui da Bruna. Eu tiraria a mágoa do coração das pessoas, porque eu acho que pessoas amarguradas, com muita mágoa ali, né, elas acabam apontando, julgando sem perceber. E colocaria mais empatia e acolhimento. Que quando a gente trabalha isso, quando a gente tem mais disso, as relações elas se tornam um pouco melhores. Sim, que lindo, que lindo. Muito bem, olha, eu quero que você passe, Bruno, o seu contato, para que as pessoas que queiram encomendar bolos com você, faço questão de contribuir com esse seu sonho desse jeito, já começando encomendando um bolo para ela. Olha aqui para essa câmera, fale qual que é o contato que te encontra. Sim, pode me encontrar no WhatsApp, o número é 11 981 21 5197. Muito bem, muito bem. Um recado final de cada uma de vocês. Vale a pena ter um bebê, mesmo que ele seja indesejado ou inesperado, Tati? Sim, vale muito a pena. Porque, nossa, só dele olhar e falar assim, mamãe, eu te amo, ou dele vir falar assim, alguma coisa assim relacionada a Deus, você fala assim, não, vale a pena. E nós mulheres somos capazes. Uhum. Nós mulheres conseguimos, nós mulheres somos capazes. E se eu criei 8, por que eu não ia dar conta do 9? Bate, né? Verdade. Mas vale a pena. Vale muito a pena. E eu não me arrependo de nenhum dos meus filhos. Que bom. Não me arrependo, até dos mais velhos, que já dá trabalho, já não me arrependo dos meus filhos. E sim, eu me acho uma mãe guerreira. Bom, parabéns. Parabéns, Tati. Obrigada que você veio, que você esteve aqui conosco, dividindo a sua história, compartilhando, incentivando para quem está nos assistindo. Deus te abençoe. Amém. Você, Larissa, que recado você dá para quem está nos assistindo para manter a vida, preservar a vida? Não desistir, porque no início é difícil, mas tudo na vida passa, né? Tudo é passageiro, nada que a gente passa ou que a gente venha a passar, nada vai ser em vão, porque tudo Deus tem o controle de tudo, de toda a situação, né? Então, a questão é não desistir e
colocar tudo na mão de Deus, porque a gente tem muitos sonhos, muitos planejamentos, às vezes tem pensamentos ruins, mas se a gente colocar tudo na mão de Deus e depositar nossa confiança nele, tudo vai dar certo. Obrigada, Larissa, que você participou conosco, que você aceitou dividir sua história e dar esse incentivo. Deus te abençoe. Amém. Bruna, você, que recado você dá para quem está nos assistindo? Que força e que palavra de incentivo? Um filho não é um problema. Um filho não é um acaso. Um filho não é algo inesperado. Um filho, ele ressignifica muita coisa que a gente acha que a gente sabe. E a nossa vida, por mais que a gente ache que tem o controle, a gente não tem o controle total. O controle da nossa vida está nas mãos de Deus. E se por um acaso, né, vamos dizer assim, surgir uma gestação inesperada, não é por nada. Existe um propósito naquilo. Eu vejo pelos meus filhos. Eu falo que ser mãe foi uma escolha que eu fiz. Eu tinha a opção de não ser, mas eu escolhi ser mãe e não só colocar um filho no mundo. Eu queria maternar, eu queria estar presente em todos os momentos. E vale muito a pena. Todo o sacrifício, toda noite mal dormida, todas as preocupações valem muito a pena. Que bom, que lindo. Então a Bruna deu aqui o último depoimento. Eu gostaria de presentear vocês com este olhinho da unção. Nós temos um óleo da unção, vocês falaram muito de Deus, não é? Então nós sabemos que tem um Deus acima de nós, que cuida dos nossos dias, por isso que esse programa trabalha mercado de trabalho, empreendedorismo, liderança, família e fé. Porque a fé é um traço importante que cruza todo o histórico de nossas vidas. Independente da fé que está apoiada, cada um tem uma, você que está nos assistindo pode ter uma fé diferente em doutrinas ou liturgias, placas de igreja ou denominações diferentes, mas o que importa é que nós sabemos que tem alguém, um grande Criador, não é? Esse é o nosso bebezinho, este é um bebê de 10 semanas, que se eventualmente uma mulher na 10ª semana desejar abortar, ele está assim, todo formadinho, ele já tem pé, mão, já está com a sua formação, então nós somos pró-vida, nós somos a favor da preservação da vida. Ainda que seja uma gestação indesejada ou inesperada, ou um motivo de violência que você não queira aquele bebê, é compreensível que você possa até doar para alguém cuidar. Tenho certeza que tem um colo de alguma mulher neste planeta que vai cuidar bem de um bebê, porque existe isso, esse instinto dentro da mulher. Mas preserve a vida. Faça isso para você, para o bebê e para o exemplo da sociedade. Meninas, olha, eu amei o nosso bate-papo. Esse barulho, se vocês estiverem ouvindo aqui no um fundo de som de criança falando, são os filhos que tomaram a antessala aqui, e isso mostra a bênção, né? Quero dar a mão para vocês aqui, vamos juntar as nossas mãos, né? Porque somos mulheres fortes, né? O que me difere de vocês, eu acho que é a idade, porque o resto somos iguais, passamos por momentos muito parecidos e eu sou feliz de ter conhecido vocês. Contem comigo, Deus abençoe vocês, viu? Não esquece o meu bolo, tá bom? Se eu for útil em alguma coisa para vocês, contem comigo, tá bom? Obrigada. Deus abençoe vocês. E para você que nos assiste, nós temos aqui a divulgação do Bazar do Serve. Essa saia que eu estive aqui, eu consigo ficar de pé, nosso diretor Diego, posso? Muito bem, essa saia aqui, olha só, eu gostei da minha saia, espero que você goste, certo? Essa saia eu comprei aqui no Bazar do Serve. O Serve tem um bazar que acontece semanalmente, o bazar abre, vale a pena você entrar aí no site, e tem muitas peças, não só seminovas, como também novas. Recentemente a Renner fez uma doação de roupas novas para eles, são peças maravilhosas. Essa peça, por exemplo, eu paguei apenas R$20. Achei linda. Então você pode visitar, comprar, você incentiva essa organização, preservação à vida, a ter aqui assistentes sociais, psicólogas, que conversam com as mães que acabaram de descobrir suas gestações e não sabem o que fazem. O Serve também concede um enxoval praticamente completo às mães, a roupinha de bebê, o enxoval ali de maternidade, o sabonete, o shampoozinho, tem muitas coisas que compõem para auxiliar, não é só no momento da conversa, é sim na ação, e isso é importante.
Então, não deixe de visitar o site serve.org.br e estar parceiro deste projeto. Muito obrigada para vocês, meninas. Foi uma honra. Quero depois fazer uma segunda rodada. Espero você no Ela na Direção. Este foi o nosso pilar de fé, tratando sobre família. Aqui pela Futuricast TV, tem muitos programas do nosso acervo e teremos muito mais. Um beijo para vocês, tudo de bom e até o próximo.